Olá, tudo bem? Para você que está andando a segunda milha, está assistindo o Radar da Redação de hoje, atrasado, mas está aqui, lá do mês de abril ainda. Mas parabéns para você que está aqui andando a segunda milha, porque precisa sim estar inteirado sobre as principais notícias entre janeiro e julho, porque daí sai tema de redação, sim, tá? Então, muito obrigada pela sua presença aqui assistindo esta aula, tá? Então, em abril. Antes da gente começar a falar, né, sobre as principais notícias de abril que eu escolhi, é, eu gostaria que você pensasse o seguinte: hoje existe essa expressão, né? Ai, eu sou sem filtro, sem filtro. Você acha que pode, baseado nessa ideia, ser sem filtro, falar tudo o que pensa? Você acha que isso é benéfico? Acha que não? Aí eu lembro que frequentemente, quando você fala sobre esse assunto, associo ao filósofo francês Voltaire, né? Que ele sempre defendeu de que mesmo que você pense contrário ao outro, você precisa defender seu ponto de vista. Você acha que essa verdade é absoluta, que você sempre tem que defender seu ponto de vista e falar tudo que pensa? Até onde tem limite para isso? É sobre isso que a gente vai falar. Em abril, eu fiz uma pesquisa e uma das principais notícias dos principais meios de comunicação foi sobre liberdade de expressão. Lembrando que o radar da redação ele é construído a partir de notícias que são aí, é, assim, tem relações, né, com outras áreas e que provavelmente podem sim se tornar um tema de redação de qualquer banca, seja Enem, seja vestibulares do Paraná, fora do Paraná, enfim. Então, são temas pertinentes, assuntos pertinentes que podem ter um recorte, o qual pode ser tema de redação, tá? E eu fiquei buscando, e a notícia, o assunto que mais repetiu entre vários meios de comunicação foi sobre liberdade de expressão. Estamos no ano de 2026, um ano em que teremos eleições. É um assunto muito pertinente, concordo? Haja vista que precisamos ter um norte para essa aula, que a gente vai primeiro analisar algumas notícias aqui, trouxe o tópico liberdade de expressão e regulação das redes. Acredito que não tem como falar sobre liberdade sem falar sobre regulação, tá? E para começar, eu trago uma manchete da Folha de São Paulo, que fala sobre dois projetos de lei que põem em risco a liberdade de expressão. Claro, não vou trazer essa notícia aqui para, enfim, a ideia é que você depois busque lá na Folha de São Paulo, abril de 2026, e possa se inteirar aí sobre esses dois projetos de lei, tá? Mas eu coloquei aqui, fiz o recorte da manchete com os dois tópicos ali, né, que fala sobre falhas ali, né, referentes à questão da misoginia, antissemitismo, né, antissemitismo, e que isso abre margem, né, aí para discursos, enfim, que infringem os direitos da liberdade de expressão, tá? Coloquei também ali o outro tópico, né? Tornou-se corriqueiro usar a justiça para censurar desafetos, normas, deveriam considerar mais os contextos das falas do que conteúdos. Então, aqui eu acho bem interessante, a gente não tem tempo, né? Ainda mais está sendo um vídeo, senão você não vai aguentar assistir esse vídeo. Mas é muito interessante ler na íntegra essa notícia, ver o que você entende sobre esse assunto. Na aula sobre leitura social, tem uma atividade, e muitos de vocês fizeram, eu sinto um orgulho grande disso, porque é um exercício que potencializa a tua criticidade, treina repertório da maneira mais eficiente possível. Então, eu dei aquela atividade lá, coloquei vários pensadores sobre vários pontos ali do sistema, né, da sociedade que a gente vive, entender essa sociedade. O que aí depois a leitura do que esses pensadores falavam, pensador, por exemplo, Bill pensou isso, essa era a atividade, e eu acho isso. Cara, assim, eu fiquei muito feliz porque muitos alunos fizeram e eu pedi para me mandar, inclusive, e um foi sendo exemplo para o outro, eu acredito, né? Então façam isso também aqui. Abram lá a notícia, você vai estar investindo tempo, não vai estar perdendo tempo. Dá uma lida e coloca. O que eu entendi
né, sobre a liberdade de expressão nessa notícia. E coloca o que você entendeu. Vocês não têm noção que é o exercício mais eficiente que vocês vão fazer para escrever redação e potencializar a criticidade, aprofundar, né, a leitura social de vocês, tá? Que é geralmente o que impede ali de tirar um 900 mais. Então tá, então aconselho que vocês possam ler. Quando eu vi que era sobre liberdade de expressão, as principais notícias de abril, e que se repetia bastante esse assunto, eu lembrei do ano passado, que a Agência Brasil de Notícias, também no mês de abril, trouxe informação com relação à liberdade de expressão, e eu usei em aula, que foi uma fala do ministro Moraes, né, ali em 2025, que ele falou que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, bem importante, né, essa fala. Eu até dei sugestão de utilizar como início de artigo, citação e assim vai, né, para fundamentar argumentos aí, tá? Aí, 2026, a Agência Brasil de Notícias, no mês de abril, também traz assunto aqui sobre liberdade de expressão. Só que é uma notícia boa, né? Brasil ultrapassa os Estados Unidos pela primeira vez em ranking de liberdade de imprensa, mas que está no mesmo eixo aqui temático, né? E o que que isso importa, Provi? O que que isso importa ter liberdade de imprensa? Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais de recorte dessa notícia para que vocês possam ficar inteirados. E até assim, ter argumento, entender mais, né? Então, aqui foi mencionado, né, o diretor da ONG, o jornalista brasileiro, inclusive, Arthur Romeu, e que ele fala que esse avanço de nós passarmos aí, né, os Estados Unidos, mas ou seja, subir no ranking mundial, ele é um dado muito expressivo, porque a gente vem de anos passados, né, que a gente teve muita tensão política, havia ataques diários aí contra jornalistas e que agora a gente teve um avanço. Isso é muito bom. E nós estamos no ano de eleição, né? Então, ele diz que um dos marcadores é um cenário de volta à normalidade. Há uma relação institucional dentro de um ambiente democrático entre governo e imprensa. E aqui ele tem um dado importantíssimo, porque a gente fala de informação, parece que a gente esquece que existem pessoas que informam, que manipulam, que desinformam, e a gente tá falando de vidas, isso é muito importante. E os profissionais que trabalham com a informação, ou seja, os jornalistas, é, já sofreram muito, então é um avanço aqui muito importante, haja vista desses dados aqui. Ele traz outro motivo de evolução brasileira foi não ter jornalistas assassinados no país. Desde a morte de Dom Phillips em 2022, busquem essa informação também, se interem o que aconteceu, tá? Se vocês não lembram, porque vocês eram jovens aí, né? Então talvez não lembre mesmo. É, isso foi na Amazônia, né? E entre 2010 e 2022 foram 35 jornalistas assassinados. Isso é inadmissível. Haja vista que é, literalmente, né, aqui, nossa, é inadmissível. Eu não tenho mais adjetivos para isso, tá? 35 jornalistas foram assassinados. Além disso, o país tem estruturado ações de proteção ao trabalho jornalístico, tá? Aí, nesse sentido, eu trouxe mais aqui, né, uma ideia de conclusão desse ponto de vista. Ele fala que o Brasil tem observado uma agenda de regulação. Como eu falei, não existe possibilidade de você falar de liberdade de expressão e não falar de regulação, tá? Inclusive, já foi temas aí de redações, né? É, algo importante também é que hoje a informação, ela ela está no ambiente digital. Ali, né? Então, esse cenário, esse contexto da informação, ela está no meio digital. Então, existe a importante necessidade de regulação das plataformas de inteligência artificial hoje, que também está avançando muito e que pode ser uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal, como minha mãe diz, né? Mas a gente sabe que pode ser uma ferramenta, sim, para desinformação, tá? Mas a inteligência artificial aqui da defesa da integridade da informação, de enfrentamento, perdão, à desinformação.
Então, ele fala um pouquinho sobre isso. E depois vocês podem ler na íntegra também, Agência Brasil de Notícias, abril de 2026. Vocês vão encontrar lá, tá? E aí, quais são meus bizus? Então, aqui por tópicos, eu coloquei, ó, o Brasil subiu um ranking da ONG de Repórteres Sem Fronteiras, ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez, pode ser um dado importante para você, né? Colocar ali na tua redação. Debate envolve regulação e combate à desinformação. Lembrando que estamos em um ano de eleições. Acredito ser um tema imprescindível para um candidato estar se sentir preparado para ir fazer uma prova. Imagina se perder a tua vaga de medicina, de arquitetura, de odonto, de direito, enfim, a tua vaga dos sonhos por não ler uma notícia de repente, não pensar no assunto, não fazer um exercício bobo. O que que entendi dessa notícia aqui? O que que sei de liberdade de expressão? Pense perder a vaga por isso. Então, não tem como nós falarmos de liberdade de expressão sem regulação e combate à desinformação, tá? Coloquei aqui que o avanço brasileiro está ligado entre outros fatores, então são as relações, os assuntos que a gente sempre analisa para trazer como tema de redação, né? Não basta assim, ser uma notícia bombástica. Se fosse assim, a gente ia falar sobre relacionamentos, né? Vini Júnior, Virgínia e assim por diante, tá? Então, esse avanço, ele tem relação com outros fatores, como regulação de plataformas e combate à desinformação, beleza? Aí, digamos que você vai escrever um artigo, ou você quer trabalhar com a ferramenta da contra-argumentação, mesmo na dissertação argumentativa, e você tem que sempre lembrar que existe uma parcela da população que, quando nós falamos de regulamentação, ela vai associar à censura, tá? Então, eu coloquei aqui que nem toda, esse é meu bizu, né? Nem toda regulação é censura. Pode ser proteção democrática mesmo. E até criei uma imagem aqui na IA, né, ali censura, silêncio não à liberdade, regulação, proteção democrática, informação com responsabilidade. E embaixo eu coloquei alguns exemplos concretos de efeitos, né, da regulação aqui. Então, combate à desinformação, proteção de crianças e adolescentes, promoção do debate saudável, que é algo que a gente não vê muito por aí, né? E fortalecimento da democracia, tá? Então, são alguns que eu coloquei. Se você não concorda, tudo bem. A prof, eu acho que é censura. Aí você procura exemplos concretos que você acha que é censura, tá? Então, só para lembrar que os limites da liberdade de expressão no ambiente digital brasileiro, né, são necessários e temos efeitos disso. Então, sempre lembrar causa e efeito. Um dos efeitos está aqui na Agência Brasil de Notícias, o avanço, né, do Brasil nesse sentido de liberdade de imprensa, tá? É graças a esses limites que são estabelecidos. Primeiro tema de redação que eu trago para vocês é desafios para se estabelecer limites da liberdade de expressão no ambiente digital brasileiro. Poderia parecer bem cara de Enem isso, né? Se fala de desafios, então nos argumentos no teu projeto de texto, óbvio que você não vai pôr efeito, você vai pôr desafio. Mas eu preparei um RCVC completinho com efeitos também, tá? Você pode trabalhar com efeito, mas no teu projeto de texto você vai apresentar dois argumentos que serão desafios aqui, beleza? RCVCD responsável para combater esses desafios ou porque, né, ainda permite que existam desafios, o Estado e plataformas digitais. Existem outros, vocês podem usar, são apenas algumas ideias bem básicas só para servir de gatilho para vocês. Causa. Falta de critérios claros para moderação. Então, a gente sabe que a gente precisa ter bom senso, mas existem coisas que a gente não sabe até onde pode ir, porque não existe critério, né, bem ali é, específico. Então, às vezes, nem são coisas erradas, mas a gente não sabe até a que ponto você pode colocar tal palavra, porque existem critérios de moderação, mas falta clareza para a população, né? Vítimas, usuários, democracia. Consequências, censura excessiva ou desinformação descontrolada, avanço das fake news, manipulação social e assim vai, muitos efeitos. Direito relacionado mostra que regulação pode proteger e não só restringir, tá? Então, eu coloquei aqui. Repertório. Eu vou trazer o Stuart Mill com a obra A Liberdade, sobre a liberdade, né? E aqui ele é um filósofo, né, lógico, economista britânico, que defendeu que a liberdade de expressão como pilar essencial
que defendeu a liberdade de expressão como um pilar essencial para o progresso social e busca pela verdade em sua obra sobre a liberdade. Só que ele fala assim, que a liberdade, ela é um pilar essencial, porém, ela deve sim ser limitada, né? Não deve ser prejudicial aos outros. Então, ele defende liberdade essencial, é um pilar, mas precisa ter limites, ou seja, precisa ser regulamentado, tá? Então, você pode usar ele para colocar aí fundamento para o teu argumento. Eu coloquei que a liberdade deve ser garantida, mas não pode causar danos à coletividade, tá? Então, essa aqui é minha visão acerca dele. Aplicação por oposição, eu trouxe, ó, sob a ótica de John Stuart Mill, a liberdade de expressão é essencial para a democracia, contudo, no ambiente digital, que é o contexto que nós estamos vivendo, né? Sua ausência de limites favorece a disseminação de conteúdos prejudiciais, o que evidencia a necessidade de regulação. É, aqui eu trago, né, a minha visão. Vocês têm que adaptar, vocês têm que transpor a perspectiva dele para a perspectiva do tema, porque ele não falou especificamente sobre o tema. Ele falou sobre a liberdade de expressão, mas o tema é mais amplo, tá? Então, vocês precisam fazer isso. Aqui eu só coloquei a minha aplicação para vocês depois criarem de vocês. Não que eu ia colocar isso na redação propriamente dita. Até porque tá, ó, sob a ótica de John Stuart Mill, a liberdade de expressão é essencial para a democracia. Aí você tem que fazer transposição, né? Contudo, na contemporaneidade, no ambiente digital, aí beleza, tá? Não esqueçam disso. Aí, segundo ponto que eu trago aqui, que a inteligência artificial, ela amplia a desinformação e polarização no Brasil? Será? Será que a inteligência artificial amplia a desinformação e polarização? Ela pode ser uma ferramenta? Então, eu tirei aqui uma manchete do Radar Jurídico. Esse aqui é de fevereiro deste ano, tá? Mas só para a gente alinhar com esse conteúdo, porque 2026 é um teste decisivo para a democracia no Brasil. Então, eleições, desinformação e corrupção, o país precisa decidir se esse ano será um rito democrático ou um teste de resistência institucional. E aí, tem muita informação aqui, mais aprofundada, eu diria. Estamos, como eu falei, no ano de eleição. A gente precisa entender como que, de repente, a IA pode trabalhar para informação ou para desinformação. O Brasil gosta de repetir que já passou por crises piores, e de fato passou, né? Mas há algo qualitativamente, né, diferente no que se desenha aí para 2026, porque não é apenas mais uma eleição, é um ponto de inflexão em que corrupção, desinformação e polarização deixam de ser disfunções episódicas e passam a operar como método de poder. Então, a IA hoje ela é uma ferramenta de poder para desinformação, se tiver uma pessoa ali, né, que tenha essa intenção, esse objetivo. Então, aqui tem algumas questões, né, algumas informações, aqui eu acho que tem mais, ó. A questão central não é quem vencerá a eleição, é o que sobrará das instituições depois dela. Então, o que vai ser aí desse momento? O ponto principal que eu queria falar aqui, ó, a desinformação como política pública informal, agora turbinada por IA. No Brasil, a desinformação deixou de ser ruído, tornou-se infraestrutura política. Narrativas falsas ou deliberadamente distorcidas sobre urnas, tribunais, imprensa, política monetária e órgãos de fiscalização não surgem espontaneamente, gente. E a gente precisa entender isso. Elas são produzidas, elas são testadas, segmentadas, distribuídas e monetizadas com método e cada vez mais com apoio de ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente precisa entender o que eu sei disso, o que eu acho disso, como que isso afeta, né, a democracia, a sociedade. Não vai cair nenhum tema sobre política, mas pode cair sobre as ferramentas utilizadas para manipular, né, esse processo eleitoral da nossa sociedade, tá? Bizu da Pro está aqui. A desinformação se tornou uma infraestrutura política sendo produzida e distribuída de forma estratégica para potencializada, agora, né, potencializada pela inteligência artificial, tá? Ali faltou um L, não sei o porquê. Aí eu coloquei aqui, criei uma imagem também na IA, né? Desinformação, ali fake news, notícias falsas, né? E o resultado, polarização, desconfiança, manipulação, divisão.
Então, tipo, é isso que a gente precisa evitar, tá? Então, observe e analise também essa imagem, que aí tem alguns efeitos importantes para você poder usar. O segundo tema é instrumentalização da desinformação na política contemporânea. Então, a gente sabe que hoje a gente tem instrumentos para potencializar a desinformação. Aí eu trouxe, né, RCVCD, agentes políticos e grupos interessados, plataformas digitais, causa uso estratégico de fake news, vítimas, eleitores, sociedade, enfim. Eu trouxe todo o RCVCD, vocês podem analisar. O direito relacionado, que é bem importante, o artigo 5º da Constituição Federal, acesso à informação e liberdade de expressão, enfim. Aqui eu acho que vale você ler com calma, ver o que você acha, se você acha que tem algum elemento diferente, colocar, tá bom? Mas aqui veja que não tem desafios, é a instrumentalização da desinformação na política contemporânea. O que que você acha disso? Então, é um tema mais desafiador, tá? Aí, como repertório, eu trago a Hannah com a obra Verdade e Política, a qual ela afirma que a manipulação sistemática dos fatos compromete a capacidade dos cidadãos de distinguir realidade e ficção, tornando mais suscetíveis ao controle político. Mas aí, não basta você mencionar essa ideia. Você tem que dizer o porquê que essa capacidade do cidadão de distinguir realidade e ficção pode afetar a sociedade num todo. E por quê e como, perdão, eles se tornam mais suscetíveis ao controle político, tá? A aplicação eu coloquei. A instrumentalização da desinformação na política contemporânea enfraquece o debate político, público, perdão, ao substituir fatos por narrativas convenientes, dificultando decisões eleitorais conscientes. Qual é o efeito disso na sociedade? E daí, o que isso importa? É isso que você tem que preencher para não ter nenhuma lacuna na tua argumentação. Segundo repertório, em português, Privacidade Hackeada da Netflix. É um documentário que aborda, né, um escândalo sobre uma empresa que utilizou dados de milhões de usuários do Facebook para direcionar conteúdos políticos, tá? A aplicação. O caso demonstra como informações manipuladas, segmentadas, podem sim influenciar o comportamento dos leitores, transformando a desinformação em instrumento de disputa política. Então, aqui, meu bizu final, para fugir do senso comum, não adianta você ficar só falando, se você vai escrever sobre esse tema, sobre fake news. Mas, por que alguém produz desinformação hoje? Quem se beneficia com isso? Se alguém produz, é porque vê alguma coisa boa ali. Como ela se transforma em ferramenta de poder? Como que essa desinformação pode ser uma ferramenta poderosa hoje na nossa sociedade? É sobre esses pontos que eu queria muito que vocês pensassem, expandissem perspectivas e pudessem escrever a redação de vocês, tá? Confio em vocês. Espero que tenha sido útil. A gente vai pôr em dia todos os radares. Radar de Abril ficou muito com essa ideia de liberdade de expressão e informação. Estamos num ano de eleição, é muito válido, é imprescindível um candidato entender o contexto, entender o que pensa, saber os limites, entender se regulação é censura, se não é, qual é o outro ponto de vista oposto do meu, e, enfim, ter essas anotações num caderninho eu acho extremamente válido, tá? Um bom candidato é aquele que está preparado. Então, se você está aqui, você provavelmente está andando a segunda milha e vai estar preparado. Um beijo e até mais. Até nosso próximo radar da redação.